O governo que quer regular a questão das fake news é uma fábrica de mentiras. Essa é a manchete da coluna do jornalista José Roberto Guzzo, do Estadão, em texto publicado no final desta semana. Ao dizer que o Brasil não cresceu nada em 2022, Lula faz o uso de pequenas mentiras para se exibir como chefe do Estado. O país cresceu 3% no ano passado, mais do que a China, o que não acontecia há mais de 40 anos. Não só isso, mas a Petrobras, que segundo Lula estava em ruínas e precisa ser reconstruída, deu um lucro de 190 bilhões de reais em 2022, o maior da sua história. Além disso, quando o petista diz que o MST nunca invadiu uma terra produtiva, tá aí, né, para todo mundo ver que o que ele fala é tudo menos a verdade, né? Olha aí o que aconteceu no sul da Bahia com as 3 fazendas da Suzano. Diante de uma massa de manipulação e notícias falsas, o grupo de combate às fake news e ao discurso de ódio do Ministério dos Direitos Humanos deveria estar agindo. Está? Você está? Não, nem eu. Em 2 meses, o governo federal foi capaz de aumentar o preço da gasolina e ainda deve taxar as exportações. Teve lá o recorde das queimadas no mês de fevereiro e também a venda de veículos teve o seu pior desempenho em 17 anos e, para fechar, o MST está aos poucos destruindo o setor mais produtivo da economia brasileira, que é o agronegócio. Fora isso que nós acabamos de dizer, né? Nós defendemos direitos humanos? Não defende, não. Que humano é humano em qualquer parte da terra. Exato. Não é só o cidadão brasileiro, filho. A mulher iraniana que é espancada até a morte pela polícia moral é ser humano. O gay que é enforcado é ser humano. Você esconder um Cristo que é da presidência de valor inestimável é tão reprovável quanto qualquer outra ação que malverse dinheiro público. Enfim, tudo o que nós estamos ouvindo é mentira. Mas é a mentira de um governo que criou a Procuradoria da Democracia, vinculada à AGU, para agir todas as vezes que uma desinformação sobre a administração pública fosse lançada. Mas Lula é que esta metralhadora de mentira, nada acontece. A militância aplaude e a imprensa consorciada diz que vem aí um colar de boas notícias. Deise, será que esse colar vai ser da Chopar? Provável. Eu acho que eu estava pensando aqui enquanto falava, estava lembrando de algumas cifras que a imprensa recebeu durante o governo Lula. Acho que isso pode indicar muito também dessa boa vontade, né, de um setor da imprensa, não são todos, né? Eu ainda acredito num jornalismo bem eficiente aqui no Brasil, acho que ele existe. Mas tem uma parte da imprensa que é cooptada por essas verbas milionárias que o governo da esquerda sempre mandou para eles, né? E aí eu sempre fico pensando na capacidade que o Lula tem de autoengrandecimento. E aí, de novo, eu reitero o ponto, você acha que como a gente esquece as coisas muito fácil, o Lula se aproveita disso para criar essas histórias. Então, por exemplo, a Petrobras em ruínas. O PT, em relação à Petrobras, é uma nuvem de gafanhotos faminta. Sabe, isso, eles conseguiram quebrar a Petrobras, né? E várias outras construções históricas eles vão quebrando justamente por causa dessa necessidade do Lula de aparecer como salvador da pátria. Agora, o que eles estão tentando fazer, né? Reconstruir a história da Dilma. Foi golpe. Não, foi um processo democrático legítimo, né? Então, é uma característica do Lula e me impressiona que até na academia, às vezes eu vou buscar alguns trabalhos mais atuais sobre a esquerda, são sempre trabalhos para engrandecer o PT, engrandecer a enormidade que o Lula fez pelo Brasil, quando a história não é bem assim. Então, eu acho que a gente tem que começar a analisar essa capacidade do Lula de se autoprojetar como salvador da pátria. E a história já nos mostrou o que salvadores da pátria fazem com as nações, né? E agora ele aumentou ainda, né, Dani, o valor da bolsa de pesquisa, o que é preciso, porque um país sério precisa de pesquisa. Mas será que em humanas, por exemplo, essa bolsa é paga para alguém que diga a real sobre o PT? Olha, Não, Deise? Desculpa, Dani, eu vou te interromper agora. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado. O mestrado foi pesquisando política, o doutorado foi pesquisando a direita.
na PUC de São Paulo. Eu tive a sorte de ter uma orientadora maravilhosa no meu doutorado que me ajudou com a minha pesquisa, mas assim, é difícil tu fazer uma pesquisa sobre a direita no Brasil, é difícil tu fazer qualquer crítica à esquerda em congresso. Eu já fui convidada a me retirar de congresso porque eu estava criticando a esquerda, justamente num trabalho sobre a esquerda. Eu fiz uma crítica sobre o trabalho e um professor que é muito conhecido, muitas vezes elogiado pela imprensa, falou, olha, eu não vou tolerar críticas à esquerda aqui, se essa menina não sair da sala de aula, eu saio. Obviamente, quem teve que sair fui eu. Olha que sensacional. Então, assim, não é fácil. Esse aumento da bolsa de pesquisa, né, não é um aumento para a ciência, é verba de propaganda. Olha, Pavinato, como você bem falou aqui, o aumento da verba para pesquisa, ela é, na verdade, necessário, não é? Mas, como a própria Deise colocou aqui a experiência dela, eu também já tive muitos problemas dentro da academia. Não é à toa que eu resolvi sair da ciência social para fazer o meu mestrado em medicina, porque ali as pessoas estão preocupadas com a vida, em salvar vidas. Então, esse lero-lero ali de ficar enaltecendo o político, olha, isso não existe ou eu não tive contato. Tive a felicidade de não ter contato com isso dentro da medicina. Portanto, quando a gente vai ali na ciência social, olha, é algo que desestimula a gente a querer continuar a fazer trabalhos sérios, trabalhos objetivos, porque existe sim uma perseguição contra aqueles que simplesmente não querem seguir ali as diretrizes daqueles que se colocam de esquerda. Aliás, eu tenho até uma história interessante, porque eu fui, dentro da medicina, eu até escolhi para fazer 2 disciplinas na psicologia, né? Eu cometi esse erro. Aí eu fui lá, gente, era militância política dentro da psicologia. Nossa, eu vejo que Instagram é uma maravilha, né? Você vê coisas que antes jamais nunca veria. Né? Então, eu conheço gente que faz psicologia, eu vejo fotos assim, de aula, de evento, eu falo assim, gente, esse pessoal vai cuidar da saúde mental dos outros. Exatamente. Era isso que eu pensava ali, eu não estou acreditando, né? Porque eu fui para fazer disciplinas extras, né? Ah, que interessante, vou lá. Aí eu me coloco nessa situação em que a professora simplesmente colocava os autores que eram do governo do PT, tá? Tinha isso, e pintando o SUS como se fosse, sabe, é tudo maravilhoso. Eu perguntava, professora, isso foi em Porto Alegre, tá? Professora, a senhora já foi aqui na periferia de Porto Alegre para dar uma olhada como está a situação do SUS? Vai um pouco também lá para o interior, isso que nós estamos falando do sul do país, não é? Que sim, tem dos melhores condições de saúde do país, mas não é tudo isso, não é. Existem muitos problemas aqui no SUS que nós temos que enfrentar de frente, reconhecer para conseguir mudar alguma coisa. O SUS é bacana, claro. Mas assim, não é todo. O SUS, ele virou assim o céu, né, do dia para a noite na pandemia. Virou o céu porque ele tem logística, isso ele tem, né? Mas as pessoas continuam morrendo nas filas do SUS, as pessoas continuam morrendo esperando exames para fazer um procedimento, ou quando fazem o exame morrem esperando o procedimento que nunca chega, né? Há muito a se melhorar, não temos dúvida. É melhor num país como o nosso ter um SUS do que não ter, mas essa fantasia que se cria por detrás de mentiras, na verdade só perpetua o problema de quem sofre com eles, não é, Bissoli? Exatamente, Pavinato. E eu falo que essa fábrica de fake news ela é impressionante, porque tem aqueles que conseguem fazer fake news, e aí aqueles que defendem muito combate a ela, falando porque tem pessoas que não são bem informadas, não têm como ter acesso, acabam sendo levadas por essas informações e sendo enganadas. Mas sabe que o Lula tem uma habilidade, o PT, que é mais impressionante do que enganar as pessoas simples sem saber onde consultar o sigilo da fonte. O sigilo da fonte não, a fonte para saber a informação. Eles enganam políticos. Geraldo Alckmin acreditou que ia ter um papel... Você acha que... Não, você vai melhorar Deixa eu continuar, deixa eu contar. Okay, Achou que fosse ter um papel no governo quase que de primeiro-ministro, porque o Lula falou que não seria ministro de nada, teria sua importância. Quando ele percebeu que o Geraldo estava sendo mais procurado que ele, deu um ministério para ocupar o Geraldo. A Frente Ampla embarcou lá Marina, Simone, embarcou lá Henrique Meirelles, tantos outros candidatos à presidência da República. Ficou todo mundo esperando esse governo. O presidente da Suzano. Silêncio. O presidente da Suzano. Aí começa o povo. Isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Aumento do salário mínimo.
redução da taxa de juros, que resolveu delegar o problema para o presidente do Banco Central, né? Mas não apresenta a redução de gasto. Quebra o teto de gasto, não apresenta uma âncora fiscal para contrapor e quer cobrar a baixa dos juros do presidente do Banco Central. Para quê? Para justificar agora a quebra da independência do Banco Central, para ser votada no Congresso. É impressionante, Pavinato, porque políticos experientes que eu conheço demoram para perceber que foram enganados pela conversinha da Ou fake fingem, news. né? Não, conclui aí, Bissoli. Conclui que esse negócio de enganado não tá acreditam. Alguns acreditam, eu quero dizer o seguinte... Quem? O senador Caxias do Rei do Gado. Foi o último político honesto que eu vi. E tem gente da política que caiu nessa conversinha, achou que fosse ser assim. E agora fica olhando pra trás, chorando, arrependido, e preferem dizer, o Lula dilmou, eu vou fazer o quê? Tô olhando pra trás, vendo que a frente foi ampla, gente. Na traseira do povo, né? Bem colocado na traseira do povo, infelizmente. Bissoli, indo para o aspecto prático daquilo que você disse, foi criado, sim, a Procuradoria da Verdade, o Ministério da Verdade do Lula, e quando nós vemos o que acontece lá dentro, o Lula teve denúncias rejeitadas. Quando ele saiu aí pela América do Sul, dizendo que o impeachment da Dilma foi golpe, e nós já constatamos aqui que o único golpe que houve foi a Dilma não perder os seus direitos políticos, ele foi afastado, a denúncia dele foi arquivada, que ele foi denunciado por parlamentares de oposição e, infelizmente, o Ministério da Verdade, ao que parece, não funciona. Mas o Lula tem como característica essa habilidade de negociar e trazer a história a favor dele. Eu só vou fazer um parênteses aqui, porque já me chamaram aqui falando da PUC. A PUC foi maravilhosa comigo, esses episódios que eu contei aqui não aconteceram dentro da PUC, inclusive minha orientadora sempre esteve do meu lado, deixar isso bem claro. Mas tem um livro do Chico Graziano, que é a falência da democracia, ou alguma coisa sobre a democracia, e que ele relata o início, o surgimento do PT ali no ABC, e essas negociações do Lula, que na frente das câmeras defendia os sindicatos e por trás ia tomar uísque com os patrões, né? Então, eu aconselho vocês a lerem esse livro do Chico Graziano, alguma coisa sobre democracia. Agora, você acredita mesmo que esse ministério foi feito para funcionar? Então, pois é, isso não é malversação de dinheiro público? Com certeza. Não é? Sem dúvida. Isso não, você não gera aí crime de responsabilidade, é desrespeitar a Constituição. Ponto. Definição crua. Então, tudo pode, com uma Constituição do nosso tamanho, tudo pode ser crime de responsabilidade. É por isso que ninguém entende que qualquer um pode sofrer impeachment se o Congresso assim o desejar. Porque tudo se enquadra no crime de responsabilidade. Tá? Queira ou não queira, a definição simples é essa. E aí, o que vai acontecer? E se esse projeto chegar no Congresso? Porque o Congresso a gente não pode confiar muito também, não. A gente vê o pessoal lá se revoltando no Twitter. No Twitter, claro. No Twitter. Mas na hora de dar o votinho, querido, é outra história. E o que mais vale no Congresso é o voto. Não é o que se fala. Olha, ninguém presta atenção no que ninguém fala naquele parlamento. É uma vergonha. Parece o prézinho. Metade não sabe o que está votando. Toca o apito para votar, vai lá e está escrito lá, votar sim ou votar não. Se você perguntar, parar 1 minuto, você está votando no que agora? A pessoa vai falar naquele sim ou não que mandaram votar. É assustador, mas infelizmente a Deise que deve ter frequentado ali é desse jeito. Fica todo mundo naquele cafezinho atrás ali do Salão Verde, do plenário, tomando café, assistindo jogo de futebol. Tem um telão maior que esse telão nosso aqui, passando jogo de futebol 24 horas internacional, apita para votar. Que tem isso aí? Desse jeito. É desse jeito. Passando o jogo de futebol. No horário de trabalho. Isso, e a maioria sai para sair de assistir o jogo para ir lá votar e corre. Já trabalha aquele volume ensandecedor de trabalho, né? Nossa, ó. Ainda tem jogo passando. Ainda tem jogo passando. E de vez em quando chega a comida, de vez em quando chega um monte de coisa lá. Sempre chega alguma coisa, né? Chega a ser engraçado se não fosse trágico saber que os parlamentares sabem mais do que acontece ali no cafezinho do que o que está acontecendo no plenário. Isso é grave, porque, você veja, se passa um projeto desse e chega lá, aí o pessoal vai lá, é que nem a questão lá da transformação do crime, de você incitar a animosidade das Forças Armadas contra qualquer poder da República. Isso virou crime. Aí eu vi um monte de deputado, especialmente umas deputadas aí, né, que brincam de malumadeira justiceira, com revólver na mão, falam assim, é um absurdo esse crime e tal. Mas ela vota para aprovação desse crime. Ela não tem ideia do que está votando. Aí depois não adianta ir lá no Twitter ficar bravo. Aí chega lá,
O Lula lá com a comissão dele, comissão de técnicos, né, experts, autoridades contra fake news e o discurso de ódio. Veja a Vossa Excelência Felipe Neto, né, quando eu estou lá trabalhando nessa... Sai um projeto. Esse projeto vai ser para quê? Para criar a mentira autorizada, né? A mentira estatal é a mentira válida. Mas é coordenado por Manuela Dávila. Nossa Senhora, agora Resolvido. então... Aí chega no Congresso, isso passa, o que será de nós? O que será de nós? Eu não posso mais abrir a boca. Aliás, eu não Tá sei... lascado. Exatamente, é porque eu lastreio muito as coisas antes que eu trago aqui, contextualizo, né? Porque eu ainda acredito que esses anos todos de estudo de direito, né, valham alguma coisa para trazer ao debate. Mas o que vai ser quando quem é o maior mentiroso deste país faz um projeto contra a mentira? O que dá para esperar do Congresso? Alguém tem alguma esperança? Você acha que vai ter um arrobo de... Pavinato, vou te dizer uma coisa, só contar uma breve experiência que eu tive lá dentro da Câmara, nos momentos que eu morei lá em Brasília. Eu tive de fazer uma reunião na época, não vou citar o nome, tá? Mas era o vice-presidente da Câmara dos Deputados. Este senhor, ele não sabia falar. Ele era semi-alfabetizado. Então, essa é a situação que nós temos ali, um vice-presidente da Câmara nessa situação. Exato. Quando nós vemos isso, o que nós vamos esperar, né? Agora, resta o quê? A população, ao menos aqueles que podem acompanhar... Resta oração, minha filha. E oração. Oração, muita oração. Impressionante.